Você já sentiu a dor de alguém saindo da sua vida? A dor, o vazio, as perguntas que te assombram tarde da noite? É como se uma parte de você tivesse sido arrancada, deixando um vazio que parece impossível de preencher. Você ora, espera, e ainda assim tudo parece tão distante. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é o fim? E se eu lhe dissesse que Deus pode estar preparando outra chance? Uma chance de restaurar o que foi perdido? Uma chance de uma história de amor reescrita por sua mão? Não desista ainda. Veja, quando alguém sai da sua vida, pode parecer que uma porta se fechou como um último adeus. Mas com Deus sempre há outra porta. Ele é o mestre das segundas chances, o redentor dos sonhos desfeitos. Mesmo quando parece que tudo desmoronou, Deus está trabalhando, tecendo um plano que está muito além da nossa compreensão. Lembre-se, os caminhos dele são mais elevados que os nossos e seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Deus controla os corações dos reis. Ele move as montanhas, acalma os mares e, ainda assim, conhece os desejos mais profundos do seu coração. Ele entende sua saudade, sua esperança, suas lágrimas, e ele é mais que capaz de tocar o coração de quem partiu. Ele sabe trazê-lo de volta de uma forma que está além do que você poderia imaginar. A questão é, você está pronto para confiar nele? Você está pronto para acreditar que Deus pode reverter essa situação? Imagine isto. Um casal, Cristiane e Renato, cujo casamento parecia condenado desde o início. Desde discussões na lua de mel até brigas acaloradas que abalaram seus alicerces. Parecia que o fim estava próximo. Eles estavam quebrados, machucados e emocionalmente distantes, embora compartilhassem o mesmo teto por um tempo. Cristiane se viu se afastando, buscando conforto em lugares que não deveria. Renato, em sua dor, apenas pressionou com mais força suas próprias falhas, criando uma barreira ainda mais profunda entre eles. E então algo aconteceu. Um momento de compreensão, uma rachadura na parede que construíram ao redor de seus corações. Renato começou a ver seus próprios defeitos, a raiva, o controle, o egoísmo que havia criado uma barreira entre eles. Ele caiu de joelhos, quebrado, implorando a Deus por um milagre. Cristiane, por outro lado, lutava contra a própria culpa e vergonha, enfrentando as consequências das suas escolhas. Ela também se voltou para Deus, sussurrando: "Se o Senhor puder fazer um milagre, acreditarei que é Deus." Quando eles finalmente se conheceram, não foi fácil. As feridas ainda estavam frescas, a dor era crua. Cristiane confessou seus erros e Renato foi atingido por uma onda de emoções. Mas então, num momento que só poderia ser descrito como divino, ele sentiu uma paz invadi-lo, uma paz que não fazia sentido. Ele escolheu perdoar. Não porque ele fosse perfeito, mas porque sabia que era igualmente cheio de defeitos. Ele pediu perdão a ela, não apenas pelo que ela havia feito, mas também por todas as maneiras pelas quais ele havia falhado com ela. Ele escolheu amá-la como Cristo ama a igreja, lavando-lhe os pés como símbolo de humildade e graça. Não foi um caminho tranquilo a partir daí. Eles tiveram que superar a dor, a desconfiança, a mágoa. Mas lentamente começaram a reconstruir tijolo por tijolo, oração por oração. Eles escolheram lutar, não um contra o outro, mas um pelo outro. Eles deixaram Deus entrar nas rachaduras de seu quebrantamento, permitindo que ele fosse a cola que as mantinha unidos. Hoje eles são a prova viva de que Deus é o Deus das segundas chances. Eles são testemunho de que, mesmo quando as coisas parecem estar muito longe, Deus pode dar vida ao que parece morto. Nada está morto demais para uma ressurreição, diz Renato. E ele está certo. Veja, o amor de Deus não é apenas um final de conto de fadas. É real, é cru, é implacável. Ele persegue você mesmo quando você se sente indigno. Ele te levanta mesmo quando você pensa que caiu muito. E você? Você está segurando essa esperança de uma segunda chance? Existe alguém que te deixou
Alguém que você orou para que voltasse? Não desista. Deus ainda não terminou. Ele pode estar apenas preparando um caminho, amolecendo corações, alinhando caminhos. Continue acreditando, continue orando, continue confiando. A história não acabou. Deus ainda está escrevendo. E quem sabe, talvez aquela batida na sua porta, aquele telefonema inesperado, aquele momento que você menos espera, possa ser o início de um lindo retorno. Que isso seja um lembrete de que o tempo de Deus é perfeito, seus planos são perfeitos e que seu amor é ilimitado. Ele é o Deus da restauração, aquele que transforma o luto em dança, as cinzas em beleza. E se Ele colocou esse desejo em seu coração, confie que Ele o realizará à sua maneira, no seu tempo. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração sussurrando no silêncio da noite, e Ele não é surdo aos seus clamores. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Não duvide nem por um segundo. Deus sabe como dar o que você realmente precisa. Confie que Ele está alinhando tudo perfeitamente. O tempo, essa coisa incômoda com a qual lutamos. Queremos tudo agora, para ontem. Mas nosso Deus, Ele nunca está com pressa, nunca se atrasa. Ele chega na hora certa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Ele não é lento em cumprir suas promessas, como alguns entendem a lentidão. Não. Ele está pacientemente resolvendo as coisas, alinhando corações, circunstâncias e vidas de uma maneira que só Ele pode. Portanto, calma, não criemos pânico, não se preocupe. Deus sabe o que está fazendo. É como plantar uma semente no solo. Você não pode apressar o crescimento. Você pode regar, dar luz solar, mas deve confiar no processo. Deus está nutrindo seu relacionamento nos bastidores. E a pessoa que foi embora, ela não está fora do alcance de Deus. Nenhum coração é muito duro, nenhuma distância é grande demais para Ele. Veja, eu sei que esperar não é fácil. É tentador fazer as coisas com as próprias mãos, tentar consertar o que está quebrado com nossas próprias ferramentas. Não force, não se apresse. Deixe Deus orquestrar isso. Ele sabe exatamente como trazer essa pessoa de volta sem prejudicar o seu coração ou o dela. Talvez neste momento pareça que Deus está em silêncio, mas seu silêncio não é a sua ausência. Às vezes ele fica quieto porque está trabalhando em algo extraordinário. É como quando você planta uma árvore. As raízes crescem profundamente no solo escuro antes de você ver qualquer evidência. É assim que Deus muitas vezes trabalha. Profundo, silencioso e poderoso. E quando Deus trouxer essa pessoa de volta à sua vida, não será por coincidência ou acaso. Será porque ela trabalhou no coração dela e no seu, removendo velhas cicatrizes, curando feridas e construindo algo novo. Quando Ele fizer isso, não será mesmo uma velha história. Será um novo capítulo melhor, mais rico e mais forte. Pense em Jacó e Esaú. Jacó estava com medo de enfrentar seu irmão novamente. Ele o havia enganado e sabia que havia raiva no coração de Esaú. Mas o que Deus fez? Ele foi à frente de Jacó, amoleceu o coração de Esaú e transformou o que poderia ter sido um desastre em um lindo reencontro. Você não vê? Deus adora reunir as pessoas novamente para restaurar o que foi quebrado. Então, não desista. Não deixe o medo ou a dúvida convencê-lo de que é tarde demais. Ore com fervor, acredite profundamente e mantenha os olhos naquele que tem o universo em suas mãos. Dê vida à situação. Declare que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo que você não veja isso agora. Confie que Ele está alinhando corações e mentes de maneiras que você não consegue imaginar. Lembra do Salmo 40, versículo 1? Davi disse: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse é o seu Deus, aquele que se inclina para ouvir,
aquele que ouve e responde. Continue esperando, continue acreditando. Deus ainda não terminou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Ele fez tudo lindo no seu devido tempo. Deus tem seu tempo e seu tempo é perfeito. Você pode sentir que está preso em um jogo de espera sem fim, mas Deus vê o quadro geral. Ele sabe exatamente o que precisa acontecer para que aquela pessoa volte para você, curada, renovada e pronta para amá-lo da maneira que Ele deseja. Talvez Ele já esteja organizando eventos, mudando as coisas nos bastidores, criando momentos onde seus caminhos se cruzarão novamente de uma forma que você nem poderia imaginar. Pode ser um encontro casual no supermercado, uma mensagem aleatória ou até mesmo estar na mesma cidade, trabalho ou igreja. Quando Deus está no controle, as coisas acontecem naturalmente, sem força. Lembre-se de que Deus não está restaurando apenas por restaurar. Ele está preparando vocês dois. Ele está trabalhando no seu coração, removendo a dor, curando as feridas e preparando você para algo lindo. Ele está suavizando as dificuldades do seu coração, ensinando-lhe perdão, paciência e perseverança. Talvez Ele esteja sussurrando para o seu espírito, incentivando você a se livrar da raiva ou do ressentimento, abrindo espaço para algo novo, algo melhor. E quando essa pessoa voltar, não será como antes. Deus não está interessado em colocar vinho velho em odres novos. Ele está fazendo tudo novo. Este novo começo terá sabedoria e maturidade para que você não repita os erros do passado. Você não terá que pisar em ovos ou fingir ser alguém que não é. O amor de Deus será o alicerce desta vez. Então não perca a esperança. Não deixe que a frustração o afaste da promessa de Deus. Assim como Ele trouxe Pedro de volta da dúvida quando ele desviou o olhar e começou a afundar, Ele o trará de volta à terra firme. Continue orando. Continue acreditando. Deus nunca se atrasa. Ele está preparando vocês dois para um momento em que poderão estar juntos de uma forma que o honre e traga alegria aos seus corações. E sim, não há problema em sentir a dor da espera. É normal sentir-se cansado ou inseguro, mas deixe-me dizer uma coisa. Se você plantou esse desejo no fundo do seu coração, Ele o cumprirá. Não quando você está desesperado e ansioso, mas quando você está pronto. Pronto em seu coração, sua mente e sua alma. Pense desta forma. Como um jardineiro que planta sementes no solo, você pode não ver crescimento por um tempo. Você pode olhar para o chão e se perguntar se alguma coisa está acontecendo. Mas abaixo da superfície as raízes estão crescendo, esticando-se, encontrando força. Deus está fazendo vocês dois crescerem de maneiras invisíveis, preparando-os para aquele momento em que a semente do amor brotará e florescerá mais uma vez. Não desista ainda. Continue confiando. Continue acreditando. Deus conhece a sua dor e conhece o seu desejo. Ele não é um pai que nega boas dádivas aos seus filhos. Ele quer te abençoar, te dar alegria e paz. E se essa pessoa deveria estar em sua vida, Deus fará com que isso aconteça da maneira mais linda, natural e gratificante. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A mão de Deus está sempre presente, guiando-nos em direção ao nosso destino. E nesse caminho Ele está preparando algo incrivelmente especial para você. Um novo começo com alguém que Ele escolheu especificamente para você. Sim, você ouviu certo. Deus está lhe dando um novo começo com uma pessoa projetada para caminhar com você, apoiá-lo e crescer com você em seu propósito. Esta não é qualquer pessoa aleatória. Este é alguém escolhido, especificamente alinhado com seus planos para a sua vida. Agora sei que a espera pode ser difícil. É difícil quando você se sente pronto, mas parece que Deus está demorando. Mas vamos parar por um momento e refletir sobre a história de Esther. Quando Esther se preparava para encontrar o rei Xerxes, cada passo que ela dava era orquestrado por Deus. Não se tratava apenas da reunião, tratava-se da preparação, do momento e do propósito por trás disso.
Assim como Esté foi meticulosamente preparada para o seu papel como rainha, Deus está preparando você para a sua união divina. O tempo de Deus, embora possa parecer lento, é perfeito. Vemos isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, onde está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A época em que você está agora não é uma época de espera sem propósito. É uma temporada de preparação. Deus não está apenas preparando o seu futuro cônjuge, mas também preparando você. Ele está moldando seu caráter, edificando a sua fé e alinhando o seu caminho com o destino que Ele colocou diante de você. Mas o problema é o seguinte: confiar no tempo de Deus requer uma fé profunda e inabalável. Não se trata apenas de esperar o melhor, trata-se de saber, no fundo da sua alma, que Deus está no controle. Ele conhece os desejos do seu coração porque os colocou lá. E como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo os momentos de dúvida, os momentos de solidão e as lágrimas que você derramou fazem parte de um plano maior. E deixe-me dizer uma coisa: Deus não trabalha com meias medidas. Ele não vai trazer qualquer um para você. Não. Ele está preparando alguém perfeitamente adequado para complementá-lo, desafiá-lo a crescer com você. Essa pessoa é uma resposta às suas orações, criada pelas próprias mãos de Deus para ser sua parceira na vida, na fé e no propósito. Essa pessoa está sendo preparada, assim como você está sendo preparado. Mas o que você deve fazer enquanto espera? Não apenas sente e conte os dias. Use esse tempo com sabedoria. Esta é a sua oportunidade de investir em si mesmo. Mergulhe profundamente na descoberta de quem você é em Cristo. Fortaleça sua fé, persiga suas paixões e trabalhe para se tornar a melhor versão de si mesmo. Não se trata apenas de estar pronto para o seu futuro cônjuge. Trata-se de cumprir o potencial que Deus colocou dentro de você. Veja, esse período de espera não é uma punição ou um atraso. É uma configuração divina. É um momento em que Deus refina você, aumenta sua sabedoria e aprofunda seu relacionamento com Ele. Então, abrace-o. Abrace o crescimento, abrace o aprendizado e, o mais importante, abrace a confiança que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Os planos de Deus nunca são apressados. Eles são precisos e perfeitos. E quando chegar a hora certa, você verá tudo se encaixar de uma forma que só Ele poderia orquestrar. O novo começo que Deus está lhe oferecendo com alguém escolhido por Ele não se trata apenas de encontrar o amor, trata-se de entrar no próximo capítulo da sua vida, um capítulo cheio de propósito, parceria e alinhamento divino. Então, mantenha sua fé. Continue confiando, continue crescendo e continue acreditando. Seu novo começo está no horizonte e será mais bonito, mais gratificante e mais alinhado com o propósito de Deus para a sua vida do que você jamais poderia imaginar. Esta é a sua confirmação. Deus está lhe dando um novo começo com alguém escolhido só para você. Prepare-se, porque sua temporada está chegando e será gloriosa. Há uma verdade poderosa que muitos de nós ignoramos quando procuramos um parceiro para a vida. Muitas vezes confiamos em nossos instintos, nos conselhos de amigos ou nos ideais que estabelecemos para nós mesmos. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. E se eu lhe dissesse que existe um plano maior em ação que transcende a nossa compreensão limitada? Veja bem, quando se trata de encontrar a pessoa que Deus escolheu para você, o processo não envolve apenas deslizar para a esquerda ou para a direita ou marcar caixas em uma lista de verificação. Trata-se de alinhar o seu coração com a vontade de Deus e confiar no seu tempo. Pense nisso. Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 6 nos diz para confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Este não é apenas um versículo reconfortante, é uma diretriz. É um chamado para renunciarmos aos nossos desejos e ambições e buscarmos a orientação divina. Você pode estar se perguntando: mas como posso saber se essa pessoa é a pessoa certa? A resposta não está nos seus sentimentos,
mas no seu relacionamento com Deus. Você tem orado, buscado sua sabedoria e realmente ouvido sua voz? Ou você está tentando descobrir sozinho? Às vezes a vida parece uma sala de espera, presa entre onde estamos e onde esperamos estar. É nesses momentos que Deus frequentemente realiza sua obra mais transformadora. Enquanto esperamos, Ele não está apenas nos pedindo para sermos pacientes. Ele está nos preparando ativamente para algo maior, algo que talvez ainda não compreendamos totalmente. A espera não é passiva. É um momento de profundo refinamento e alinhamento com sua vontade divina. E agora mesmo, Ele está preparando alguém especial só para você. Alguém escolhido para caminhar nesta vida com você de uma forma que aproximará vocês dois dele. Pense nisto. Esther não se tornou rainha da noite para o dia. Ela passou por um longo processo de preparação antes de finalmente estar em posição de cumprir o propósito dado por Deus. Assim como Esther, você pode estar em um período de preparação. Pode parecer um momento de incerteza ou até mesmo de frustração, mas é durante esse período que Deus está alinhando tudo perfeitamente. Ele está preparando você para um encontro divino e preparando seu coração para receber a pessoa que Ele escolheu para você. Você deve estar se perguntando, por que demora tanto? Ou, existe realmente alguém lá fora para mim? Estas perguntas são naturais, mas lembre-se de que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele não está com pressa e nós também não deveríamos estar. Quando Deus está trabalhando, Ele entrelaça os detalhes mais intricados da sua vida e isso inclui a pessoa que está ao seu lado. Agora vamos parar um momento para realmente compreender o significado do que está acontecendo aqui. Deus, o Criador do Universo, está orquestrando eventos, alinhando pessoas e preparando circunstâncias só para você. É como se Ele estivesse preparando o cenário para a grande revelação de uma obra-prima. E você faz parte dessa obra-prima. A pessoa que Ele está trazendo para a sua vida não é apenas um parceiro, são colaboradores de Cristo, alguém que o ajudará a cumprir o propósito que Deus colocou em sua vida. Juntos vocês refletirão seu amor e causarão um impacto de maneiras que você nunca imaginou. Deus está lhe dando um novo começo com alguém que Ele escolheu para você. Mas antes de poder abraçar esta bênção, há algo crucial que você deve fazer. Construa seu alicerce na fé. Fortaleça primeiro o seu relacionamento com Deus, porque a força do seu relacionamento com o seu futuro cônjuge será um reflexo direto do seu relacionamento com Deus. Lembre-se, 2 indivíduos fortes enraizados na fé podem resistir a qualquer tempestade. Mas, se o seu alicerce for fraco, mesmo o menor desafio pode desmoroná-lo. Esperar pela pessoa certa pode parecer uma eternidade, especialmente quando todos ao seu redor parecem estar encontrando seu par. Mas não esqueçamos que esperar não é apenas passar o tempo. Trata-se de preparação. Salmos capítulo 27, versículo 14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este período de espera não é um castigo, mas um momento de crescimento. É nesses momentos de espera que Deus está moldando você, ensinando-lhe paciência e preparando-o para a pessoa que Ele reservou para você. E enquanto você espera, não fique sentado de braços cruzados. Use esse tempo para se concentrar em se tornar a melhor versão de si mesmo. Mergulhe mais fundo na sua fé, invista no seu relacionamento com Deus e construa as qualidades que farão de você um parceiro forte. Não se trata de ser perfeito, trata-se de estar preparado. Deus está moldando você para algo extraordinário e isso leva tempo. Agora vamos falar sobre contentamento. A sociedade muitas vezes equipara o contentamento à complacência, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Contentamento é encontrar paz e realização na temporada atual, mesmo que não seja exatamente o que você imaginou. Filipenses capítulo 4, versículo 11 nos ensina a estar contentes em todas as situações. Isso não significa que você está se acomodando, significa que você está confiando que o plano de Deus é maior que o seu. O contentamento permite que você viva plenamente no presente, enquanto antecipa as bênçãos futuras que Deus tem para você. Imagine o seguinte: você está à beira de uma paisagem vasta e bela.
mas está tão focado no que está além do horizonte que sente falta da beleza bem à sua frente. Isso é o que acontece quando estamos descontentes. Perdemos as lições, o crescimento e as oportunidades que Deus está colocando em nossa temporada atual porque estamos muito focados no que vem a seguir. Mas quando abraçamos o contentamento, permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós, preparando-nos para as bênçãos que virão. Deus está lhe oferecendo um novo começo com alguém que foi escolhido exclusivamente para você. Mas este novo começo requer fé, paciência e um coração aberto à sua liderança. É mais do que apenas encontrar um parceiro. Trata-se de entrar no futuro que Deus preparou para você. Portanto, aproveite este tempo para buscar sua orientação, esperar com propósito e se contentar em saber que seus planos para você são bons. Esta é a sua confirmação específica. Deus está alinhando o seu caminho com alguém que caminhará com você na fé, que o amará como Cristo ama a igreja e que será seu parceiro no cumprimento do propósito que ele estabeleceu diante de você. Confie no tempo dele. Prepare seu coração e quando chegar a hora certa, você entrará no relacionamento que Deus ordenou para você. Não se trata apenas de encontrar o amor, trata-se de entrar em uma parceria divina que glorificará a Deus e lhe trará alegria. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na vida, precisamos sempre encarar as realidades que temos diante de nós. Cada decisão que tomamos tem peso, e é crucial navegar pela vida guiados por duas fontes principais: a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando se trata de relacionamentos, não há melhor guia do que o Espírito Santo. Ele é quem pode guiá-lo através das complexidades e incertezas que você enfrenta. Neste momento, o Espírito Santo está lhe dizendo que ainda não é hora de deixar para lá. Talvez você sinta o desejo de seguir em frente, mas é por isso que está aqui hoje. Nessa mensagem, quero te incentivar a não desistir do amor. Talvez você tenha sofrido mágoas, quebras de confiança ou a dor em relacionamentos passados, mas a mensagem do Espírito Santo é clara: não desista do amor. Navegar no mundo do namoro de hoje pode parecer como tentar resolver um quebra-cabeça, com peças que parecem não se encaixar. As opiniões da sociedade sobre relacionamentos mudaram tanto que até mesmo expressar orgulho de ser homem ou mulher pode gerar críticas. Declarar seu amor por alguém pode trazer seu próprio conjunto de desafios. Apesar de tudo isso, a mensagem de Deus para você continua firme. Aguente e segure firme, e não desista ainda. O que você tem é valioso, e Deus quer que você veja seu verdadeiro valor. As realidades da vida podem ser assustadoras. As pressões e as mudanças sociais podem fazer com que você questione o caminho em que está. Mas lembre-se, a palavra de Deus é a sua âncora. Veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deixe que as Escrituras iluminem o seu caminho, proporcionando clareza e direção. A seguir, falarei sobre situações e sentimentos que podem atrapalhar você e como vencê-los. Número 1. O medo. O medo muitas vezes nos tenta desistir de relacionamentos, não por causa dos defeitos da outra pessoa, mas por causa de nossas próprias inseguranças. Se você sentir vontade de seguir em frente por medo, e não por problemas reais com a outra pessoa, essa pode ser a maneira de Deus lhe dizer para ficar. Deus quer que você observe a maturidade atual do seu parceiro ou da sua parceira, não apenas o potencial dele ou dela. Antes de se comprometer com o casamento, é essencial avaliar o caráter da pessoa por meio de uma lente bíblica. Vemos Provérbios capítulo 12, versículo 26, que diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Isso significa fazer escolhas sábias com base no discernimento e na fé. Muitos cristãos solteiros acabam terminando relacionamentos por causa de suas próprias feridas e medos internos. Essas emoções podem ser avassaladoras, mas geralmente têm pouco a ver com o comportamento da outra pessoa. Se esses medos não estiverem enraizados em ações prejudiciais reais do seu parceiro,
eles não devem orientar suas decisões. É verdade que se seus medos forem baseados em falhas genuínas e ações prejudiciais, eles devem ser tratados. Mas não deixe que medos infundados te impeçam de ter um relacionamento potencialmente maravilhoso. O amor envolve inerentemente riscos. Sempre haverá um elemento de incerteza e vulnerabilidade. Se você deixar que os medos infundados dominem suas escolhas, perderá as bênçãos que vêm com um relacionamento comprometido. Deus nos chama para sermos sábios e criteriosos, mas também para confiarmos em sua orientação e darmos passos de fé. Um relacionamento fundamentado na fé e na compreensão mútuas pode ser uma fonte de grande alegria e crescimento espiritual. Quando sentir medo, volte-se para Deus em oração. Busque sua sabedoria e paz. Lembre-se de que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. É fundamental diferenciar entre o discernimento dado por Deus e o medo que surge de nossas próprias inseguranças. Permanecer em um relacionamento exige que você o avalie cuidadosamente, considerando se ele está alinhado com os princípios bíblicos e se ambos são espiritualmente compatíveis. O tempo e os planos de Deus são perfeitos. Ele conhece os desejos de seu coração e as dificuldades que você enfrenta. Aguentar firme e não desistir pode levar a um relacionamento que reflita o amor e a graça de Deus. Confie que Deus está trabalhando em sua vida e na vida do seu parceiro, mesmo quando as coisas parecem incertas. Não deixe que as tentações baseadas no medo te afastem de um relacionamento que Deus pode estar cultivando para o seu crescimento e para a glória dele. Permaneça firme em sua fé, busque a sabedoria de Deus e se apegue ao amor com o qual ele te abençoou. Com a orientação de Deus, você pode navegar pelas complexidades do namoro moderno e encontrar um relacionamento que honre a Deus e lhe traga verdadeira alegria. Número 2. Ser desafiado. Quando você se sentir tentado a ir embora porque a pessoa com quem você está pressionando você a se tornar quem Deus quer que você seja, reconheça isso como um sinal para ficar. Não se trata de alguém que tenta te transformar em parceiro ideal ou que aponta constantemente suas falhas, mas sim de alguém que, por meio de sua própria vida e ação, te incentiva a ser melhor. As pessoas que mais nos desafiam geralmente são as que mais precisamos. Um relacionamento saudável é construído com base no respeito mútuo. Uma pessoa não pode ser sempre o professor e a outra sempre o aluno. Isso cria um desequilíbrio. Mas às vezes, Deus coloca em nossa vida alguém cuja visão de Deus, da Bíblia e da vida é diferente da nossa. Isso pode levar a um crescimento mútuo. Provérbios 27:17 nos lembra: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Esse processo de afiação pode ser difícil. Assim como para afiar uma lâmina é preciso remover partes dela, Deus usa as pessoas para nos ajudar a remover nossas arestas. Esse refinamento pode ser doloroso e pode te tentar a se afastar. Mas se esse relacionamento estiver levando a um crescimento significativo, isso é um sinal de que Deus quer que você se mantenha firme e não desista. Nesses tempos desafiadores, lembre-se de que o crescimento geralmente vem por meio do desconforto. Deus usa as pessoas em nossas vidas para nos ajudar a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Quando enfrentar desafios em seu relacionamento, não os veja como motivos para ir embora. Em vez disso, veja-os como oportunidade de crescimento. O desconforto que você está sentindo faz parte do plano de Deus para aperfeiçoar você e seu parceiro. Mantenha-se comprometido, confie no plano de Deus e permita que o relacionamento te ajude a crescer. Esse processo faz parte da maneira de Deus de te preparar para coisas maiores. A dor que você sente agora está te moldando na pessoa que Deus quer que você seja. Número 3. A confusão. Quando você se encontra em um relacionamento confuso, é fácil pensar em seguir em frente. A incerteza pode ser esmagadora e a tentação de terminar pode ser forte. Mas vamos parar um pouco para considerar uma perspectiva diferente. Já ouvi muitos cristãos que se sentiram perdidos na ambiguidade de seus relacionamentos. Muitas vezes,
Eles entram em contato dizendo coisas como: eu estava tão confuso e estressado que tive de terminar. Agora me sinto aliviado. Embora seja verdade que estar em um estado de confusão constante não seja saudável, às vezes, esses sentimentos de incerteza fazem parte do plano de Deus para te fortalecer. Os relacionamentos raramente são diretos. Geralmente, há um período em que ambos os indivíduos estão tentando entender um ao outro, tentando ver se há uma conexão mais profunda. Essa fase pode ser obscura e cheia de perguntas. Você pode se perguntar se seus sentimentos são recíprocos ou se ambos estão na mesma página. Isso é normal, mas a questão é a seguinte: só porque você está passando por uma confusão, não significa que deva se afastar. Deus pode estar usando esse tempo para desenvolver sua paciência e perseverança, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse período de confusão pode ser um teste para a sua fé e resistência. É importante reconhecer que todo relacionamento terá seus altos e baixos. Haverá momentos de dúvida e incerteza, mas esses momentos são oportunidades de crescimento. São chances para você confiar na orientação de Deus e no plano dele para a sua vida. Às vezes, achamos que terminar um relacionamento trará clareza e paz. E em alguns casos isso até pode acontecer, mas se fugirmos constantemente da confusão, poderemos perder as bênçãos que advêm da perseverança. Imagine um corredor que para ao primeiro sinal de cansaço. Ele nunca terminará a corrida. Da mesma forma, se você terminar todos os relacionamentos ao primeiro sinal de confusão, talvez nunca experimente o amor profundo e gratificante que advém do trabalho conjunto para superar os desafios. Então, o que você deve fazer quando estiver se sentindo confuso? Primeiro, leve suas preocupações a Deus em oração. Peça a Ele clareza e orientação. Segundo, comunique-se abertamente com o seu parceiro ou com a sua parceira. Compartilhe seus sentimentos e os ouça. Às vezes, a confusão surge de mal-entendidos, que podem ser esclarecidos com uma conversa honesta. Lembre-se das palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confie que Deus tem um plano para o seu relacionamento, mesmo que você não consiga vê-lo claramente no momento. No final, a decisão de ficar ou seguir em frente é entre você e Deus. Mas não deixe que a confusão seja o único motivo para terminar um relacionamento. Busque a sabedoria de Deus, comunique-se com seu parceiro e dê a si mesmo tempo para discernir a vontade de Deus. Às vezes, os relacionamentos mais bonitos são aqueles que resistiram à tempestade da incerteza e saíram mais fortes do outro lado. Mantenha a esperança e não desista do amor. Deus pode estar usando esse momento confuso para te preparar para algo maior. Confie no tempo dele e deixe que sua paz guie seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que parece que há uma força implacável trabalhando contra o seu relacionamento? Parece que seu relacionamento enfrenta constantemente novos desafios? Meu amigo e minha amiga, você não está sozinho. Muitas pessoas sentem o mesmo. Hoje, quero levar você em uma jornada para descobrir por que Satanás, o diabo, está tão desesperado para ver sua vida amorosa desmoronar e como você pode permanecer forte contra os seus esquemas. Encorajo você a assistir este vídeo até o final, pois compartilho informações cruciais para proteger seu relacionamento, aprofundar sua fé e tenha certeza de que isso te deixará realmente abençoado. Agora deixe-me perguntar, por que o diabo tem tanto medo de relacionamentos bem-sucedidos? Era uma vez um casal amoroso chamado Lara e Cristiano, que eram profundamente comprometidos um com o outro e com sua fé.
Eles oravam juntos, apoiavam-se mutuamente e compartilhavam seus sonhos. O relacionamento deles era um exemplo brilhante de esperança e amor para todos. Mas o diabo, sempre ansioso por perturbar as bênçãos de Deus, viu o relacionamento de Lara e Cristiano como um alvo principal. O amor e a fé deles era como uma luz brilhante em sua comunidade, e essa luz ameaçava seus planos sombrios. Cristiano começou a se perguntar se Lara realmente o entendia, enquanto Lara começou a sentir que Cristiano não estava tão comprometido quanto ela. Essas pequenas dúvidas levaram a pequenas divergências. Em vez de serem resolvidos através da comunicação, estes problemas começaram a agravar-se. O que começou como uma simples discussão sobre finanças transformou-se num acalorado debate sobre os seus planos futuros. Os mal-entendidos se multiplicaram, transformando-se em acusações e atitudes defensivas. As conversas vibrantes e alegres que antes compartilhavam tornaram-se tensas e tensas. O calor e o riso que definiam o relacionamento deles pareceram desaparecer, substituídos por uma frieza crescente. Amigos e familiares notaram a mudança. Lara e Cristiano, que antes eram o casal que todos admiravam, começaram a se afastar das atividades sociais, sua conexão ofuscada pela distância cada vez maior entre eles. O estresse dos conflitos não resolvidos afetou seu bem-estar emocional e espiritual. Suas orações pareciam não ser respondidas e sua fé começou a vacilar. Mas no meio dessa turbulência, ocorreu um ponto de viragem. Durante uma discussão particularmente dolorosa, Lara desabou e clamou a Deus por ajuda. Vendo a dor dela e refletindo sobre as lutas que compartilhavam, Cristiano sentiu uma profunda convicção de buscar a intervenção de Deus. Juntos, eles decidiram voltar a focar em Deus, buscando sabedoria, orientação e, através da oração e aconselhamento, seguir a vontade de Deus. Com tempo e esforço, começaram a abordar as causas profundas do seu conflito. Eles aprenderam a comunicar-se abertamente, a perdoar um ao outro e a reconstruir a confiança. A jornada deles através dessas provações fortaleceu e curou seu relacionamento. Eles descobriram novas profundezas de amor e resiliência. No final, a história deles se tornou um exemplo inspirador de como a fé e a perseverança podem transformar um relacionamento, mesmo diante das adversidades. Embora Satanás tentasse destruir a sua fé, Deus transformou as suas provações num testemunho poderoso de amor e força divina. A história deles tornou-se uma fonte de encorajamento para outras pessoas que enfrentam momentos difíceis. Meu amigo e minha amiga, e se eu te dissesse que muitas pessoas desconhecem o plano do diabo para destruir sua vida amorosa? Muitas pessoas não têm ideia do incrível potencial que Deus colocou em seus relacionamentos. Elas não percebem que Deus pode aproveitar o seu amor e unidade para alcançar coisas extraordinárias. Imagine se você entendesse o quão poderoso o seu relacionamento pode ser, como ele poderia se tornar uma força para o bem, trazendo mudanças e tocando vidas de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Muitas pessoas não sabem que as próprias forças que ameaçam a sua vida amorosa estão escondidas à vista de todos, pois 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: Assim, Satanás não será capaz de se aproveitar de nós, pois conhecemos os planos dele. Muitas pessoas vivem as suas vidas completamente inconscientes de que Satanás, o mestre do engano, tem uma estratégia específica para destruir o amor e a unidade que Deus abençoou. Não se trata apenas dos argumentos ou mal-entendidos que você enfrenta. Trata-se de um ataque orquestrado ao cerne de sua conexão com a pessoa que você ama. Reconhecer isso é o primeiro passo para evitar que seu relacionamento seja destruído. O que mudaria se você soubesse como revidar? Você não gostaria de descobrir a verdade e proteger o amor que tanto significa para você? Agora deixe-me expor a razão surpreendente pela qual o diabo quer arruinar seu relacionamento. Deixe-me levá-lo de volta ao início, onde Satanás lançou seu primeiro e mais devastador ataque à família que o próprio Deus havia criado. Adão e Eva, o primeiro casal, viviam em perfeita harmonia um com o outro e com Deus. O relacionamento deles era puro, intocado pelo pecado e repleto de uma conexão divina que Satanás considerava profundamente ameaçadora. Satanás, sempre temeroso do que o povo de Deus poderia realizar quando unido,
elaborou um plano astuto para destruir essa primeira família. Ele sabia que enquanto Adão e Eva permanecessem devotados a Deus e um ao outro, o seu relacionamento seria inquebrável, uma força poderosa para o bem no mundo. Então, ele os apresentou ao pecado, a única coisa que poderia destruir sua unidade e destruir a confiança que ambos compartilhavam consigo mesmos e com Deus. Essa história é uma ilustração poderosa de como o diabo opera. Observe que Satanás não os atacou com força bruta ou mentiras descaradas. Em vez disso, ele introduziu a dúvida. Ele plantou uma semente de desconfiança na mente de Eva sobre a bondade e as intenções de Deus. Deus realmente disse? Ele perguntou. Ele distorceu deliberadamente as palavras de Deus para criar confusão e suspeita na mente de Eva. Esse engano sutil levou Eva a questionar o próprio fundamento do seu relacionamento com Deus, e ela e Adão fizeram uma escolha que alteraria o curso da história. Eles comeram o fruto proibido, e naquele exato momento, o pecado entrou no mundo, quebrando a unidade perfeita que antes tinham com Deus e entre si. Agora, essa história mostra o modelo da estratégia de Satanás para destruir relacionamentos. Ele introduz dúvidas, promove o engano e encoraja a desconfiança entre as pessoas. Você sabia que é exatamente assim que o diabo opera hoje? Ele sussurra mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar as intenções e o amor daqueles de quem gostamos, e por fim, nos leva por um caminho de divisão e relacionamentos rompidos. Agora, você acha que se Satanás fosse ameaçado pela primeira família do mundo, ele não seria ameaçado por nenhum outro relacionamento lindo que Deus está levantando hoje? Meu amigo e minha amiga, esta é a verdadeira razão pela qual Satanás deseja desesperadamente que o seu relacionamento falhe. Quero desafiar você hoje a não ceder aos truques do diabo. Você prefere que Deus te guie ou prefere ceder ao medo e deixar que Satanás destrua seu relacionamento? Meu amigo e minha amiga, o objetivo de Satanás é simples: roubar, matar e destruir. Não se trata apenas de danos físicos, inclui o dano emocional e espiritual que ele procura infligir ao seu relacionamento. O diabo sabe muito bem que a confiança é a base de qualquer relacionamento forte. Então ele começa plantando pequenas sementes de dúvida em sua mente. Isso acontece quando você começa a fazer perguntas como: será que meu marido ou minha esposa realmente me ama? E se ele ou ela estiver escondendo algo de mim? Será que ele ou ela está me traindo? Esses pensamentos, se não forem controlados, podem se transformar em suspeitas, envenenando a confiança que antes mantinha seu relacionamento unido. Outra arma poderosa que o diabo usa para derrubar um relacionamento é o medo. Ele usa isso para ampliar cada pequeno problema do seu relacionamento, fazendo com que pareça uma montanha intransponível. Medo da rejeição, medo da traição, medo do futuro. Todas essas são ferramentas que ele usa para fazer você questionar seu relacionamento e seu valor diante da pessoa certa dada por Deus. Quando o medo se instala, ele rapidamente introduz outra ferramenta: a má comunicação. Você já teve uma conversa simples que se transformou em uma grande discussão? Esse é o objetivo do diabo, que ele sempre introduz falhas na comunicação em um relacionamento. A falta de comunicação faz com que o seu parceiro ou sua parceira ouça algo que você não está dizendo. O diabo prospera com a falta de comunicação. Ele adora distorcer suas palavras e intenções, causando mal-entendidos que levam a conflitos desnecessários entre você e seu parceiro. Quando a comunicação é interrompida, é mais fácil para ele criar uma barreira entre vocês dois. Outra maneira pela qual o diabo procura arruinar um relacionamento hoje é através da distração. Meu amigo e minha amiga, o diabo sabe que um relacionamento requer foco e atenção para prosperar. Então ele tentará distraí-lo com qualquer coisa que te afaste do seu parceiro. Ele pode usar o trabalho, os hobbies, outras pessoas e até coisas boas, como ajudar os outros, para distraí-lo de passar o tempo adequado com aquela pessoa que você realmente ama. Antes que você perceba, a conexão que você compartilhou começa a se enfraquecer. Embora as táticas do diabo sejam poderosas, elas não são imbatíveis. O amor e a verdade de Deus são muito mais fortes. Devemos permanecer vigilantes, protegendo os nossos corações e mentes contra os esquemas do diabo. A melhor defesa contra os ataques é um alicerce firme na confiança em Deus e nos relacionamentos com os quais Ele nos abençoou. Então,
quero que você considere como pode fortalecer seus próprios relacionamentos. Não deixe a dúvida e o engano criarem raízes. Em vez disso, busque a sabedoria de Deus, comunique-se abertamente com aqueles que você ama e mantenha seu relacionamento ancorado na verdade da palavra de Deus. Ao fazer isso, você poderá resistir às tentativas do diabo de destruir o que Deus uniu. Ancore seu relacionamento em Deus. Faça dele o centro de tudo o que você faz. Orem juntos, estudem a Bíblia juntos e busquem a orientação de Deus em cada decisão. Quando Deus é o seu alicerce, você permanece forte contra os ataques do diabo. Não se esqueça de se comunicar sempre com amor e paciência. Satanás quer que você reaja com raiva. Em vez disso, opte por ouvir, compreender e falar com bondade. Proteja o seu coração e a sua mente, enchendo-os com a verdade de Deus e não com as mentiras de Satanás. Ao fazer isso, lembre-se de perdoar rápida e totalmente e recuse-se a permitir que a falta de perdão destrua seu relacionamento. Fiquem conectados com vocês dois e com Deus, reservando tempo um para o outro, para que nada possa separá-los. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você acha que é possível amar alguém mais de uma vez? Eis o que não se percebe no amor e nos relacionamentos em geral. O amor é algo que você carrega para sempre. Quando você ama alguém, ele sempre fica com você e você carregará uma parte dele mesmo após o término do relacionamento. Somos um mosaico de todas as pessoas que já amamos, mesmo que por um instante. Amar alguém é compartilhar uma parte de quem você é, e essa parte ainda é sua, independentemente do que aconteça com o relacionamento. Você não pode deixar de amar alguém. O amor permanece, apenas sua magnitude varia. Com isso, um relacionamento fracassado não significa necessariamente que o vínculo entre você e essa pessoa acabou. Isso não significa que ela será exilada nos próximos capítulos de sua vida, especialmente quando Deus ainda deseja usar essa pessoa como um instrumento. Vemos em Tiago capítulo 1, versículo 4, que diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pense em como seu relacionamento terminou. Você o consideraria um término completo e minucioso? Ou é um término que não deu satisfação a vocês dois? Isso é crucial porque toda orquestra que Deus conduz tem como objetivo um resultado completo e nutritivo. Mas se esse não for o caso no seu relacionamento, é provável que a sua conexão com essa pessoa ainda não tenha chegado ao fim. Talvez Deus esteja testando você e o relacionamento fracassado seja apenas um contratempo para você perseverar. Não há necessidade de ser cético. A incongruência acontece, mas isso não deve deixar você desanimado. Pense nisso como quando você ouve uma música nova. Às vezes você não vai gostar dela na primeira vez que a ouvir, mas quando a ouve pela segunda vez, você acaba adorando-a. Da mesma forma, o fato de um relacionamento ter fracassado não significa que ele não dará certo permanentemente. Como foi dito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ser tímido se refere à falta de coragem, à falta de força de vontade para fazer algo fora de sua zona de conforto. Essa não é uma qualidade que Deus quer ver em você após uma tentativa mal-sucedida de algo que poderia ser ótimo, como um relacionamento com a pessoa certa. O que Deus quer ver é como você mantém a mente aberta à supervisão dele, apesar das adversidades. Ele quer que você possua o tipo de força, amor e autodisciplina que o ajudará a perceber e navegar por essas 3 coisas que acontecerão quando Deus estiver direcionando você para alguém do seu passado. A primeira é quando você é colocado em situações em que seus caminhos inevitavelmente se cruzam. Você já teve uma sensação estranha em relação a algo que parece normal? Você se pergunta se isso é mera coincidência ou se Deus está tentando lhe dizer algo. Esse é exatamente o tipo de pergunta que o intriga quando você começa a notar um aumento de encontros com essa pessoa.
Podem até ser momentos que levam você a pensar sobre ela e não um encontro literal. Pode ser algo tão casual como, de repente, estar cercado de coisas que o lembrem dela. Ou também pode aparecer como uma tentativa óbvia dessa pessoa de entrar em contato com você. Isso é exatamente confuso depois de um rompimento, pois a estratégia padrão é evitar a pessoa, até mesmo a simples possibilidade de encontrá-la. Mas de alguma forma, se Deus estiver agindo, Ele encontrará uma maneira de vocês dois se notarem de uma forma ou de outra. Provérbios, capítulo 20, versículo 24, nos diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O ambiente em que você está, os sinais que você percebe e as circunstâncias das quais participa são todos orquestrados por Deus. Agora, se essa pessoa está sendo inesperadamente trazida de volta à cena, mesmo que você não tenha a menor ideia do motivo, você precisa confiar que tudo isso está sob a direção de Deus. Lembre-se de que quando Deus quer que algo aconteça, Ele é persistente. Isso pode incluir o fato de Ele cutucar você repetidamente para que se envolva em situações com essa pessoa. Pense em Jonas. Não importa quantas vezes Jonas tenha tentado escapar da tarefa de ir à cidade de Nínive, Deus permaneceu persistente em manter Jonas em sua presença. Da mesma forma, quando você perceber que sua conexão com essa pessoa está lentamente sendo reacendida das maneiras mais inesperadas, talvez tenha que considerar que Deus está tocando o coração dessa pessoa porque ela foi feita para ficar. Se Deus está voltando o coração dela para você, então acredite que Ele também está preparando você para esse momento. O que nos leva ao segundo sinal. É quando Deus lhe mostra que você e essa pessoa mudaram muito desde que se separaram. Quando Deus introduz você em um território desconhecido, Ele o equipará com uma nova perspectiva. Algumas pessoas nunca olham para trás e isso por si só é um problema. Às vezes precisamos ser corajosos o suficiente para refletir sobre o nosso passado, para podermos ver objetivamente o que há para aprender. Você obtém novas percepções que o farão pensar: ah, então foi aí que tudo deu errado. E então, você pode seguir em frente com confiança, sabendo que não cometerá o mesmo erro duas vezes. À medida que Deus o prepara para alguém que Ele quer que volte para você, o Senhor restaurará em você um coração tranquilo, perspicaz e perdoador que permitirá que você reflita profundamente sobre seu relacionamento anterior com essa pessoa. Nesse período você terá a sabedoria para analisar se vale a pena tentar novamente a faísca que voltou entre vocês dois. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, podemos ver: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você deve ponderar se você e essa pessoa cresceram na graça do Senhor durante o tempo em que estiveram separados, pois essa é a chave para uma segunda chance bem-sucedida. Deus não se incomodará em trazer essa pessoa de volta à sua vida se Ele souber que vocês dois são os mesmos de antes. Ele garantirá que vocês dois evoluíram para versões melhores de si mesmos e que essas versões são perfeitamente compatíveis. Provérbios capítulo 27, versículo 17 menciona que: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O relacionamento pode ter deixado você abalado por um bom tempo, mas certamente Deus ajudou vocês dois a se curarem e se fortalecerem como indivíduos. Qual é o sentido de você voltar para uma antiga paixão quando nada mudou, certo? Pense sobre essa pessoa e responda a esta pergunta: o retorno dela à minha vida será uma contribuição significativa? O livro de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. As pessoas vêm e vão, e sinceramente algumas voltam. Elas implorariam por um espaço em sua vida, mas nem todas merecem. E é por isso que você deve discernir se essa pessoa mudou para melhor e se é digna de outra chance. Você precisa deixar que o Espírito Santo o guie nesse processo.
Você saberá que é Deus quem está trazendo essa pessoa para perto de você pela segunda vez, se perceber que tem o poder de refletir sobre o seu passado com ela e aprender com o que aconteceu entre vocês dois. O último sinal é incrível, mas você precisa ser o mais objetivo possível. É quando parece que o destino está perseguindo vocês dois. Sejamos honestos. Não nos é estranha a dificuldade de seguir em frente. Todos nós sabemos que é difícil lidar com um relacionamento fracassado, sabendo que você depositou toda a sua esperança, amor e trabalho duro em alguém. Aqui está o desafio. Quando você está envolto por esses sentimentos pesados, pode ser difícil distinguir se Deus quer essa pessoa de volta em sua vida ou se é apenas você que se recusa a aceitar que vocês não foram feitos para ficar juntos. A segunda é perigosa porque o diabo levará você a interpretar mal os sinais. Você pode pensar que Deus quer que você volte com essa pessoa, quando na verdade Deus quer o contrário. Como foi dito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você é livre para receber quem quer que seja de volta em sua vida, mas não é isso que Ele quer para você neste momento. É exatamente por isso que o terceiro sinal é sólido como uma rocha. Você saberá que Deus quer que essa pessoa volte para você quando parecer que o destino está fazendo o trabalho, não você ou essa pessoa. O que quero dizer com isso é que as coisas simplesmente se encaixam. Você não está se esforçando muito e essa pessoa não está desesperadamente conquistando você de volta, mas de alguma forma vocês dois se atraem como um imã natural. Essa é a maior diferença. Se tudo isso for alimentado pelo desejo, essa pessoa irá atrás de você com desespero, do tipo que faz você se sentir desconfortável. Mas quando é a mão de Deus que gentilmente volta o coração dela para você, tudo parece ser suave e fácil. Não parecerá que essa pessoa está voltando porque não consegue viver sem você. Mas, em vez disso, você sentirá a sinceridade dela em querer tentar novamente porque Deus a está guiando nessa direção. Não tenha medo de ter essa conversa honesta com ela. Se o nosso gracioso Deus pode nos dar chances duplas, triplas, infinitas, qual é a sua desculpa para negar a você e a essa pessoa uma chance de ter um relacionamento bem-sucedido e mais maduro? Há uma coisa que você precisa saber sobre dar segundas chances. Você pode acertar ou errar. Não há garantia de que não terá um resultado melhor, mas mesmo assim damos uma chance, porque esse é o tipo de generosidade que Deus nos ensinou. Reflita em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se ainda restar um pingo de amor em seu coração por essa pessoa, que você sabe que é incrível e que cresceu, prepare-se para dá-lo a ela com alegria. Esse pode ser o momento perfeito de Deus para vocês dois. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha clicado neste vídeo com o coração pesado. Talvez esteja se perguntando: estou pronto para receber alguém em meu coração? Ou estou apenas interpretando mal o papel que essa pessoa deve desempenhar em minha vida? As perguntas "e se" e todas as teorias intermediárias podem obscurecer seu julgamento e frustrá-lo. Uma coisa de que tenho certeza é que alguém está penetrando em seu coração. Isso não é bom? Às vezes a pessoa mais inesperada ocupa um lugar em seu coração, mas isso só acontece porque você foi abençoado com um coração bondoso e hospitaleiro. Não está convencido? Vamos ver em Atos capítulo 16, versículo 14, que diz: Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vencedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem você acha que está abrindo seu coração para dar espaço a outra pessoa? Só pode ser o nosso único Pai, pois Ele quer que uma mensagem chegue até você. Assim como Lídia, Deus não hesitará em tocar seu coração se precisar que você esteja atento.
Portanto, acredite em mim quando digo que afastar as pessoas é um ato que fala muito mais sobre você do que sobre elas. A romancista Sarah Denson disse certa vez que afastar as pessoas de você e negar a si mesmo o amor não o torna forte. Na verdade, isso o torna mais fraco, porque você está fazendo isso por medo. Podemos ver em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele está lhe mostrando o que é bom para você e quem é bom para você. A questão é, como você responderá? Se você se sentir tentado a afastar essa pessoa, precisa ouvir isso primeiro. Aqui estão duas coisas sobre as quais você precisa refletir. Em primeiro lugar, essa pessoa está aqui e pronta para te ajudar a se curar de um trauma de relacionamento, mas você ainda não tem certeza se quer seguir em frente. Se você foi magoado por parceiros anteriores, ouça-me. Todas as pessoas do mundo não poderão ajudar se você não puder ajudar a si mesmo. Terapeutas, médicos e todos os melhores profissionais que existem não podem te ajudar a se curar se você mesmo não quiser. Não estou dizendo que é errado ser ferido. A dor e o amor estão interligados e o trauma do passado é totalmente compreensível. Mas o que é errado é deixar que essas cicatrizes o impeçam de abrir seu coração novamente. Você não pode usar esses problemas como desculpa para negar a si mesmo a oportunidade de amar e ser amado, especialmente quando já está olhando para aquele que Deus escolheu para estar com você. O Salmo 147, versículo 3 declara isso. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Seja o que for e quem for que o tenha magoado no passado, esse capítulo está encerrado e você já aprendeu a lição. Agora não é hora de ficar remoendo o que deu errado no passado, mas sim de explorar o que pode dar certo se você buscar uma conexão íntima com essa pessoa promissora. Uma vez que seu coração esteja se abrindo para alguém, tudo o que você realmente precisa se preocupar é se quer ou não essa oportunidade. Não deixe que seus mas e se tirem o melhor de você. É provável que você esteja pensando, mas e se ela for igual ao meu ex? E se eu me machucar novamente? Se você se deixar consumir por essas dúvidas, estará permitindo que o inimigo conquiste seu coração. Ele está tentando te persuadir e que as segundas chances não funcionam ou que a única coisa que as pessoas são capazes de fazer é machucar você. É assim que você também pensa sobre si mesmo? Começar de novo é realmente assustador, eu entendo isso, mas quero que você se pergunte o seguinte: o que é mais assustador? Dar outra chance ao amor ou perder o amor da sua vida? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 nos diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Sei que a situação em que você se encontra agora pode parecer bastante desesperadora. É traumatizante quando você olha para trás e vê o que passou, e parece ainda mais horrível ficar vulnerável ao que poderia ser outra dor de cabeça. Isso, meus irmãos e irmãs, é o que vocês veem, e como cristãos somos solicitados a andar pela fé. Temos a tarefa de andar com a cabeça erguida porque temos fé no parceiro que Deus preparou para nós. Ruth não tinha filhos, era viúva e estava sozinha em seu chamado para ser a cuidadora de sua sogra Noemi. Elas também tiveram de se mudar para outro lugar enquanto Ruth tinha que trabalhar para se sustentar. Nesse tipo de situação, um relacionamento sentimental era a menor de suas preocupações. Mas quando Deus a levou a Boaz e Ruth respondeu ao convite de Deus, a mágica aconteceu. Isso pode ser a mesma coisa que o Senhor está preparando para você. A verdade é que muitas vezes nos subestimamos. Achamos que não estamos prontos para isso, que não somos capazes de fazer aquilo e acreditamos em outros limites que impomos a nós mesmos. No entanto, a luz verde de Deus é o único sinal que importa. E quando Ele diz que sua alma gêmea está logo ali na esquina, Ele está lhe dizendo para explorar o potencial entre você e essa pessoa porque sabe que você amadureceu o suficiente para receber essa bênção.
A segunda possibilidade é que você pode estar resistindo porque tem uma visão para sua vida amorosa que não se alinha exatamente com quem essa pessoa é. Adivinhe só, os preconceitos não facilitarão as coisas. Digamos que você tenha uma pessoa ideal. Você já descobriu tudo o que deseja em seu futuro parceiro, desde os atributos físicos até as atitudes e os valores. E o que acontece quando a pessoa que Deus lhe enviou, apesar de claramente incorporar qualidades piedosas, não corresponde exatamente ao que você imaginou? Isso é real e comum, sabia? Às vezes, fatores como status social e econômico ou diferenças culturais entram em jogo. O mais engraçado é que existem pessoas que se odiavam, mas se apaixonaram perdidamente depois de algum tempo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 nos pergunta: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Você pode estar se perguntando, de todas as pessoas do mundo, por que tinha que ser essa pessoa? Deixe-me lhe dizer que somente Deus sabe o que está acontecendo, e tudo o que você precisa saber é que há um motivo muito bom. Estamos tão acostumados a ter opções para escolher, especialmente quando estamos namorando. Podemos receber quem quer que expresse interesse, recusar quem não nos agrada, mas quando se trata de finalmente conhecer a pessoa que Deus destinou a você, receio que isso já esteja feito e definitivo antes mesmo de você vir ao mundo. É como se Ele dissesse que você já teve sua chance, que já teve a oportunidade de explorar suas opções no passado. Agora é sua época de amor verdadeiro. É o momento certo para apresentá-lo à pessoa que o amará e cuidará de você incondicionalmente. O fato é que, mesmo que você ainda não entenda por que e como essa pessoa provavelmente é seu parceiro perfeito, o que importa é que você deposite toda a sua confiança em Deus e no plano dele para a sua vida amorosa. O Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não confie em si mesmo para saber, mas confie na execução impecável de Deus. Aos poucos, mas com certeza, você se surpreenderá com quem essa pessoa realmente é. Talvez não se apaixone por ela imediatamente, mas Ele garantirá que você se apaixone forte e profundamente no ritmo certo. Essa não é a melhor opção? O maior problema aqui está na ideia de que Deus se conformará com suas expectativas, mas esse nunca é o caso. Você pode pensar que, como orou para que a pessoa certa tenha isso e seja aquilo, o Senhor lhe dará o que você pediu. Entretanto, seus padrões são muito maiores do que os que temos em mente. Entendo que você não consegue entender por que essa pessoa está sendo conduzida até você. Se precisar de um lembrete das qualidades específicas que importam, deixe que 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 8, as reitere para você. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Essa pessoa pode não ser tão alta quanto você quer, ou mesmo tão bonita quanto você deseja. Mas de que serve a esposa ou marido dos seus sonhos se o Senhor não o considerou digno de ser o seu parceiro? Por fim, quero enfatizar algo. Preciso que você absorva totalmente a escritura que vou lhe contar. Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dê ao Senhor o seu coração. Essa é a principal lição que você realmente precisa tirar dessa mensagem. Dê seu coração a Ele e não necessariamente a essa pessoa, e então Deus lhe dará a clareza que você tanto deseja. Abra seu coração para o plano dele de um casamento bem-sucedido e duradouro com seu futuro cônjuge, porque você sabe, lá no fundo, que é digno de uma parceria gentil, carinhosa e estimulante com alguém por quem sua alma se apaixonará. Essa é a promessa que Deus cumprirá, mas você pode não testemunhar isso se continuar afastando essa pessoa especial.
Que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você conheceu alguém que faz seu coração disparar, alguém que você acredita ser o par perfeito, mas parece que tudo conspira contra a sua história de amor? Talvez essa pessoa não responda tão bem quanto você gostaria, ou talvez o momento pareça errado. Em momentos como estes, é fácil ficar desanimado, mas estou aqui para te lembrar de que o plano de Deus para a sua vida amorosa é muito mais complexo e bonito do que você pode imaginar. O amor nem sempre é simples. Às vezes, parece que você é o único que se esforça, o único que tenta fazer as coisas funcionarem. É como jogar uma bola contra a parede, esperando que ela volte, mas ela simplesmente cai e fica parada. Quando você está constantemente entrando em contato, verificando, e seus esforços são recebidos com silêncio, é fácil se perguntar se isso tudo vale a pena. Mas não deixe isso te desencorajar. Lembre-se, o tempo de Deus é impecável. Pense nisso. Por que Deus permitiria que você abrigasse sentimentos tão fortes por uma pessoa se não houvesse um propósito por trás disso? Às vezes, devemos enfrentar essas provações para fortalecer nosso caráter e nossa fé. Nem sempre se trata de gratificação imediata. Deus muitas vezes usa esses momentos para nos moldar, para nos preparar para o lindo futuro que Ele tem reservado. Você já se conectou com alguém instantaneamente, mas descobriu que o momento não era o certo? É como conhecer o amor da sua vida em um navio que está afundando. Tudo é perfeito, exceto as circunstâncias. É aqui que entra a fé. Confie que o tempo de Deus é perfeito. Se essa pessoa deve estar em sua vida, nada impedirá que isso aconteça. Lembre-se, Deus não está limitado ao nosso conceito de tempo. Ele transcende isso. A frustração que você sente agora pode ser a maneira de Deus te dizer para esperar, para ser paciente. Os planos dele para você foram traçados muito antes de você nascer e são mais perfeitos do que você pode imaginar. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo lindo no seu devido tempo. Sua história de amor não é exceção, mas compreender a vontade de Deus pode ser um desafio, especialmente quando parece entrar em conflito com os nossos desejos. Mas veja o que nos lembra Efésios capítulo 1, versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Isso significa que o plano de Deus para você, incluindo os seus relacionamentos, foi elaborado com sabedoria divina. Às vezes, o que parece ser uma oportunidade perdida é, na verdade, proteção ou preparação de Deus. Talvez este momento seja para você crescer, para se tornar a pessoa que precisa ser para esse relacionamento futuro. Deus pode estar usando esse período para refinar seu caráter, para te ensinar paciência ou para te ajudar a aprender o valor do verdadeiro compromisso. Então, não perca a esperança. Confie que se essa pessoa fizer parte do plano de Deus para você, isso acontecerá. Nenhuma quantidade de tempo ou distância pode mudar isso. Mantenha sua fé forte e concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando chegar o momento certo, tudo se alinhará perfeitamente e você olhará para trás e entenderá por que teve que esperar. Enquanto isso, abrace sua jornada. Cada momento, cada provação e cada lágrima estão moldando você. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Suas lutas hoje estão construindo a base para um amor mais forte e resiliente amanhã. Não desista do amor. Mantenha sua fé e confiança no plano de Deus. Ele é o mestre contador de histórias, e sua história de amor está sendo escrita com cuidado e precisão. Os momentos de dúvida e desespero são apenas capítulos de uma narrativa maior que acabará por levar a um relacionamento lindo e gratificante. Quando você está no meio dessa tempestade, é fácil sentir a vontade de desistir. Talvez você esteja orando por um avanço, por uma bênção, por um sinal de que esse relacionamento está destinado a acontecer. Talvez você sinta que está aguentando há muito tempo e está se perguntando por que Deus não respondeu às suas orações ainda.
Mas e se a resposta estiver na espera? E se Deus estiver usando esse tempo para te fortalecer, para preparar vocês dois para algo ainda maior? Pense na história de José na Bíblia. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, acusado falsamente e jogado na prisão. Parecia que tudo estava contra ele, mas ele manteve a fé. E no final, ele não só foi libertado, mas também colocado numa posição de grande poder. Sua jornada foi longa e dolorosa, mas levou a um propósito lindo e gratificante. Sua história de amor também pode ser assim. Não há problema em se sentir frustrado e se perguntar por que as coisas não estão mudando tão rapidamente quanto você gostaria. Mas lembre-se, Deus trabalha em seu próprio tempo, não no nosso. Ele vê o quadro geral, sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deixe-me contar uma história sobre um amigo meu. Ele estava em um relacionamento que era, na melhor das hipóteses, difícil. Eles discutiam constantemente e pareciam que estavam sempre prestes a terminar. Ele orou para que Deus consertasse o relacionamento ou ajudasse a seguir em frente, mas nada parecia mudar. Ele se sentiu preso, como se estivesse remando naquele barco no meio de uma tempestade sem chegar a lugar nenhum. Mas então, algum dia, algo mudou. Eles começaram a se comunicar melhor, entendendo mais profundamente as perspectivas um do outro. Não foi uma mudança da noite para o dia, mas um processo gradual. Ele percebeu que todos aqueles meses de luta construíram uma base mais sólida para o relacionamento dos dois. Eles aprenderam a enfrentar as tempestades juntos, e isso tornou seu vínculo ainda mais forte. Em momentos de dúvida, lembre-se dos momentos em que Deus foi fiel no passado. Reflita sobre como Deus conduziu você em tempos difíceis. Segure essas memórias como âncoras na tempestade. É importante lembrar que o amor não é apenas um sentimento, é um compromisso. Os sentimentos podem ser passageiros, influenciados pelas circunstâncias e emoções, mas o amor verdadeiro é inabalável, uma escolha de ficar e trabalhar em tempos difíceis. É ver o potencial do seu parceiro, acreditar no futuro que vocês podem construir juntos. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece terrivelmente lento para nós. Ele sabe o que está fazendo. Confie no plano dele, mesmo quando você não consegue ver o caminho a seguir. Continue orando, não apenas para que o relacionamento melhore, mas também por sabedoria, paciência e força para suportar o processo. O diabo adora semear dúvidas para nos fazer questionar as promessas de Deus e o nosso próprio valor. Mas devemos permanecer firmes, enraizados na verdade da palavra de Deus. Ele prometeu estar conosco, nunca nos deixar ou nos abandonar. Ele conhece os desejos de nossos corações e quer nos dar coisas boas. Então, não desista do amor. Espere, porque vocês foram feitos para ficarem juntos. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos de maneiras que você nem imagina. As tempestades podem ser violentas, mas não durarão para sempre. Continue remando, continue orando, continue crendo. Seu destino vale a viagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos lembra lindamente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem ressalta que o amor é resiliente e duradouro. Se você mantém sentimentos por alguém que você acredita não ser feito para você, entenda que o propósito de Deus é te preparar para algo maior. Suporte a dor atual com paciência, pois o tempo de Deus é perfeito e Ele está orquestrando cada detalhe da sua vida. Às vezes a jornada envolve aprender a amar desinteressadamente e a confiar que a pessoa certa entrará em sua vida no momento certo. Mas como podemos seguir em frente quando o peso do amor não realizado pesa sobre nossos corações? Tudo começa com uma decisão consciente de deixar tudo de lado. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 15, nos aconselha: Irmãos,
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Isso não significa ignorar o passado, mas sim não permitir que o passado nos ancore. Concentre-se no que Deus tem reservado para você no futuro. Ao fazer isso, você muda seus pensamentos para novos começos e para as promessas de Deus. Seguir em frente é um processo ativo, envolve perdoar a si mesmo e aos outros, libertar-se do passado e abraçar o futuro com esperança. O perdão é crucial. Sem ele, permanecemos acorrentados ao passado, incapazes de abraçar as novas bênçãos que Deus tem para nós. À medida que você dá passos em direção ao seu futuro, Deus trabalha ao seu lado, te ajudando a liberar, deixar para trás o velho e acolher o novo. Essa jornada não é fácil, mas é transformadora. Considere o seguinte: se você está lutando para seguir em frente, pode ser porque ainda não tomou uma decisão firme nesse sentido. Assim como não podemos parar de respirar, não podemos parar de pensar, mas podemos direcionar os nossos pensamentos para novos horizontes. Deus quer que demos o primeiro passo. Ele deseja ação da nossa parte. Ao decidir seguir em frente, nos alinhamos com o seu plano, permitindo que os corações se curem e as nossas mentes sejam renovadas. Pense dessa forma. Seguir em frente é como sair de um quarto escuro para a luz. A escuridão representa as mágoas e decepções do passado, enquanto a luz simboliza o futuro de Deus para você, brilhante, esperançoso e cheio de promessas. Cada passo que você dá em direção à cura e ao desapego, você se aproxima do destino que Deus tem para você. Os planos de Deus para você estão sempre avançando. Ele não vive no passado, e nós também não deveríamos viver. Abrace o futuro com fé e confiança no plano de Deus. A dor de deixar ir é real, mas também a alegria é de descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Confie na orientação dele e saiba que Deus está preparando você para um relacionamento que se alinha com a sua vontade divina. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus escolhe alguém para você, há sinais tão claros que cortam o barulho de nossas vidas ocupadas. Vamos mergulhar nas maneiras pelas quais Deus revela seu parceiro destinado e por que é tão importante prestar atenção. Você já teve esse pressentimento imediato sobre alguém? Aquela sensação inexplicável de que essa pessoa deve ser uma parte significativa da sua vida? Muitos descartam isso como mera emoção, mas é uma das maneiras mais profundas pelas quais Deus se comunica. As pessoas costumam compartilhar histórias de conhecer alguém e apenas saber no fundo do seu coração que essa pessoa deve ser seu cônjuge. Isso não é apenas coincidência, é uma intervenção divina. Deus nos fala através do Espírito Santo que habita em nós. Quando você sente aquela inquietação inexplicável ou uma forte sensação de paz em relação a alguém, é o Espírito Santo tentando chamar a sua atenção. Esse instinto é a maneira de Deus de te guiar, especialmente quando você está profundamente conectado a Ele. É crucial cultivar um relacionamento com Deus para que você possa reconhecer esses incentivos de Deus. No mundo de hoje, cheio de distrações e enganos, muitas pessoas perderam a fé em conceitos como amor à primeira vista. Mas lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Quando Ele está guiando você, o que pode parecer impossível para o mundo se torna muito real. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui o caminho para encontrar o seu cônjuge. Sua intuição nem sempre se alinha com a sua ideia de um parceiro perfeito. Essa pessoa pode não se encaixar em suas noções ou fantasias pré-concebidas. Mas confie na sabedoria de Deus sobre a sua. Nem todas as histórias de amor começam com fogos de artifício.
Às vezes, o amor é uma chama que queima lentamente e se fortalece com o tempo, com a orientação de Deus revelando o tesouro diante de você. Deus também usa as circunstâncias para revelar a sua vontade. Você pode se encontrar cruzando repetidamente com alguém ou trabalhando juntos de maneiras que parecem orquestradas. Essas coincidências divinas são muitas vezes a maneira de Deus de te guiar em direção ao parceiro pretendido. A Bíblia nos lembra em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu conheço os planos que tenho para vós, palavra do Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar o futuro e esperança. O plano de Deus para o seu futuro inclui o parceiro certo que caminhará ao seu lado na fé. É importante envolver sua comunidade espiritual. Deus muitas vezes fala através do conselho sábio das pessoas da sua igreja. Quando amigos ou mentores piedosos afirmam as qualidades que veem em alguém que você está considerando, leve a sério suas ideias. Provérbios capítulo 11, versículo 14 nos diz: Onde não há orientação, cai o povo, mas na abundância de conselheiros há segurança. Sua comunidade pode te ajudar a discernir a voz de Deus em meio às suas emoções. A paz é um indicador significativo. Quando você está com a pessoa que Deus escolheu para você, haverá uma profunda sensação de paz, mesmo em meio aos desafios da vida. Essa paz que transcende a compreensão é a afirmação de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode ter orado por um tipo específico de pessoa, com características ou qualidades particulares, mas o plano de Deus pode ser diferente. Às vezes estamos tão fixados em nossas próprias expectativas que ignoramos as maneiras sutis, mas profundas, pelas quais Deus se comunica. Muitas vezes procuramos grandes sinais, uma voz celestial, uma visão milagrosa ou uma mensagem escrita no céu. Mas os caminhos de Deus são muitas vezes simples e naturais, se misturando perfeitamente em nossa vida cotidiana. Se você se encontra frequentemente nos mesmos lugares que essa pessoa, notando-a no meio de uma multidão, é uma forte indicação de que Deus está tentando chamar sua atenção. O universo, sob o controle de Deus, alinha os eventos de tal forma que você não pode deixar de notar. Deus não desperdiça seus esforços em decorrências aleatórias. Se Ele está colocando alguém em seu caminho repetidamente e instilando pensamentos de parceria potencial em seu coração, não é algo para descartar levianamente. Essa presença consistente é um sinal da mão de Deus em ação. Não espere pelo 10º encontro para reconhecer o que Deus tem mostrado a você o tempo todo. Algumas pessoas têm a sorte de reconhecer esses sinais cedo, enquanto outras perdem sua oportunidade de ouro, esperando por um milagre inconfundível. Considere a história de Ruth e Boaz. Ruth, uma estrangeira em uma terra estranha, sempre se encontrava no campo com Boaz. Não foi mera coincidência, era a providência de Deus em jogo. Boaz notou a diligência e bondade de Ruth, e por meio dessas interações aparentemente comuns, o plano extraordinário de Deus se desenrolou. O encontro de Ruth e Boaz não foi um acidente, mas uma configuração divina que levou a um legado que acabaria por incluir o rei Davi e o próprio Senhor Jesus. Os sinais de Deus podem ser sutis, mas poderosos. Eles geralmente vêm por meio de encontros repetidos, uma forte convicção interior ou até mesmo pensamentos persistentes sobre alguém. Estes não devem ser ignorados. Eles são a maneira de Deus de te guiar em direção ao seu plano. Reflita sobre sua vida. Você já experimentou esses sinais? Alguém tem cruzado o seu caminho mais do que parece natural? Ouça essa voz interior, o Espírito Santo, te levando a prestar atenção. É crucial permanecer aberto e sensível à liderança de Deus. Às vezes ficamos tão envolvidos em nossos desejos e sonhos que perdemos o que Deus está nos mostrando. Ore por discernimento e clareza. Peça a Deus para abrir seus olhos, para ver seu plano e seu coração para aceitar sua vontade. Confie que o tempo de Deus é perfeito e seus métodos, embora às vezes misteriosos, são sempre para o seu bem. Lembre-se, Deus é especialista em unir pessoas para um casamento. Ele conhece você intimamente, entende suas necessidades mais profundas e deseja o melhor para você. Quando Ele escolhe alguém para você, os sinais estarão lá. Você sentirá isso em seu espírito, verá em seus encontros repetidos e reconhecerá através dos pensamentos consistentes que Ele coloca em sua mente. Não negligencie esses sinais e não deixe
que suas noções pré-concebidas obscureçam o seu julgamento. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e os seus planos são sempre perfeitos. Se você ainda estiver incerto, busque a confirmação por meio da oração e do conselho de amigos ou mentores sábios e piedosos. Eles podem fornecer conselhos e perspectivas que você pode perder. A jornada para encontrar a pessoa certa que Deus escolheu para você nem sempre é simples, mas sempre vale a pena. Seja paciente, permaneça fiel e permaneça aberto à orientação de Deus. Agora sejamos realistas. Todos nós, às vezes, desejamos que Deus nos envie uma mensagem de texto ou um e-mail, deixando claro quem é a pessoa escolhida. Mas mesmo que ele fizesse isso, muitos de nós ainda poderíamos resistir, preferindo nossas próprias escolhas às dele. É aqui que a comunicação sutil, mas poderosa de Deus entra em jogo. Quando você sente essa paz profunda com alguém, muitas vezes essa é a maneira de Deus de mostrar a você que essa pessoa pode ser a pessoa certa. Outro sinal significativo é a bondade sem expectativa. Imagine o seguinte: alguém se esforça para tornar seu dia mais brilhante, não porque queira algo em troca, mas simplesmente porque se importa. Esse tipo de bondade altruísta é raro e precioso. É um reflexo do amor de Deus, um amor que não busca nada além de sua alegria e bem-estar. Você pode estar pensando, mas muitas pessoas são gentis sem esperar nada em troca. Como eu sei que isso é diferente? É verdade que a bondade é uma característica maravilhosa que muitas pessoas exibem. No entanto, quando é combinado com essa paz interior e um sentimento consistente em seu coração de que essa pessoa é especial, isso é um sinal que vale a pena prestar atenção. Vamos mergulhar mais fundo. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas que estão dispostas a fazer grandes esforços por nossa felicidade. Esses indivíduos são joias raras e sua presença geralmente vivem com um senso de tempo divino. Elas entram em sua vida exatamente quando você mais precisa delas, oferecendo apoio, amor e bondade sem amarras. Esse tipo de relacionamento parece diferente, porque não é apenas sobre o que elas fazem por você, mas sobre a profunda conexão e paz que você sente quando está com elas. Quando você experimenta esse tipo de conexão divina, percebe que não se trata apenas dos grandes gestos ou grandes momentos. É sobre os atos cotidianos de amor e bondade que refletem o caráter de Deus. São as pequenas coisas que importam. A maneira como essa pessoa ouve você, a maneira como te apoia sem julgamento, a maneira como te encoraja a se aproximar de Deus. A pessoa escolhida por Deus para você refletirá seu amor em suas ações. Ela irá desafiar você a ser melhor, te inspirar a crescer em sua fé e caminhar com você em sua jornada espiritual. A presença dela em sua vida será um lembrete constante da bondade e fidelidade de Deus. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Você pode se sentir impaciente ou inseguro, mas confie que Deus sabe o que está fazendo. Quando você encontrar a pessoa que Ele escolheu para você, esses sinais se tornarão claros. Você sentirá essa paz em comum, experimentará essa bondade altruísta e reconhecerá a conexão divina que diferencia essa pessoa. Fique em oração e atento. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e seus planos são sempre para o nosso bem. Quando Ele escolhe alguém para você, Ele tornará evidente para você através desses belos e inconfundíveis sinais. Confie na orientação de Deus, e você verá a sua mão trabalhando em seus relacionamentos, levando você àquele que Ele preparou perfeitamente para você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.